grande ativista cultural de escolhas raras na vida, assim, em prol da cultura, né, e nessa coisa de desenvolver uma movimentação cultural aqui na região. Minha família é toda aqui da região. Meu pai nasceu aqui em Palmeirina, que é uma cidade que fica a mais ou menos 7 quilômetros aqui da fazenda. E essa vida rural, a atividade rural e a fazenda sempre teve no convívio familiar. A fazenda Macuca foi adquirida pelo meu avô, Zé de Tito, que também era chamado de Zé da Rocha aqui na região. E meu avô foi um próspero fazendeiro aqui da região, criador de gado e corte. E após a morte do meu avô, a fazenda passou por alguns anos de abandono, mais ou menos 15 anos. Meu avô morreu em 74. Em 89, ele retoma o gosto pela fazenda, por vir morar na região, por vir viver da terra e do gado, e abandona uma vida toda bem sucedida na carreira de geólogo. Meu pai era um trabalhador de classe média, acostumado com o consumo e com as compras fúteis, vamos dizer assim, da sociedade. Ele abandona tudo isso para vir morar na fazenda. Isso daqui foi completamente transformado por ele, né? E além de retomar a história da tradição rural da família, ele inaugurou o aspecto cultural, né? O aspecto cultural não existia na Macuca. A Macuca era somente uma fazenda de gado até então. Grande admirador de Luiz Gonzaga e de Dominguinhos. E a partir disso, quando ele chega em 89, que volta para cá, ele passa a ter o desejo de contribuir culturalmente e não ele deixar de ser somente um apreciador e passar a ser um ativista, passar a ser um agente cultural. E aí é que vem a ideia de fazer o que se chamava no tempo de Movimento Anárquico Cultural da Macuca. A ideia era fazer um cortejo de sanfona, zabumba e triângulo, os instrumentos tradicionais de forró, e sair tocando forró, o cancioneiro de Luiz Gonzaga e de Dominguinhos principalmente, pelas ruas da cidade durante o carnaval. Essa foi a primeira ideia dele, né, em relação a isso. Muito depois foi desenvolvido a partir daí, né? Primeiro que passou a ser chamado de Boi da Macuca. O Boi da Macuca surgiu em Olinda em 91. Na verdade, no carnaval de 90, na quarta-feira de cinzas, eles estavam tocando na rua e um morador de rua começou a cantar junto com eles a música do boi, que é o boi, 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 vou deixar minha burrinha, vou montado no meu boi. A coisa da Macuca cultural é muito pessoal do meu pai. É uma coisa, lógico que dependendo da fase, vários amigos ajudaram, né? No início, no meio, no fim, enfim. Sempre tiveram amigos por perto, mas era uma coisa muito dele. Foi ele que idealizou, foi ele que tocou pra frente. Tinha muitas vezes que ele botava... Benedito era o primeiro sanfoneiro da Macuca. Benedito e Zé Romão, pifeiro. E muitas vezes meu pai ia fazer cortejo em, por exemplo, João Pessoa, quando ele morou em João Pessoa. Aí tinha um fusquinha, botava um boi, Benedito, a sanfona, zabumba, o triângulo. Zé Romão não sabe nem como é que cabia dentro do carro, mas ele viajava, ia para João Pessoa, fazia cortejo em João Pessoa. Ou em Aracaju também era do mesmo jeito, quando ele morava lá. Eu acho que meu pai tem muitas características importantes assim que ele demonstrou para mim, para muitos amigos, a intensidade com que ele vivia, a paixão. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o poder dos ressignificados. Ele era uma pessoa que ressignificava muita coisa. A forma com que ele lidava, com que ele enxergava beleza nas pequenas coisas. Duas coisas principais, né, para mim. Primeiro é a continuação de uma história familiar em torno da região, né, que vai ser levada para frente, que aí é mais simbolizada pela fazenda e a atividade rural. E a mais importante de todas é o legado cultural, né? Ele deixou uma entidade cultural forte, muito viva, que vai com certeza alçar voos muito longos ainda. A gente fez aqui o festejo Viva Zé. E o festejo Viva Zé foi justamente uma cerimônia de cinzas do meu pai, foi o funeral do meu pai, porque a ideia da coisa, que foi pensada por ele inclusive, era de fazer uma festa no enterro dele, na despedida dele,
com o intuito de comemorar a passagem dele por aqui, de comemorar a vida e não de se prender a lamentar uma partida e uma ausência, né? É como se assim aquela pessoa partiu e se ela partiu, por que é que a gente vai fazer o contrário do que ela fez em vida, que foi festejar, que foi celebrar, que foi comemorar, que foi abraçar, que foi vibrar, né, naquela frequência de arte, de cultura. Se aquela pessoa fez isso a vida toda, quando ela parte, a gente vai fazer o contrário disso e vai lamentar e vai chorar na beira de um caixão. Não, vamos celebrar e vamos comemorar a vida, a passagem dele, né? Luzinete Laporte é, sem dúvida, uma das grandes expressões humanas e literárias da história de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade com forte tradição intelectual e literária, uma terra de grandes escritoras, como a poeta Narcisa Coelho, a jornalista Cristina Tavares, mais recentemente a grande literata Luzilá Gonçalves Ferreira. Mas Luzinete ocupa um espaço muito especial nesse panteão de nossas escritoras, porque ela esteve entre nós, ela nos brindou com a convivência dela e nos inspirou e influenciou durante décadas. Ela viveu mais de 90 anos, boa parte desse tempo entre nós. Ela nasceu em Catende, na verdade ela dizia que não era de lugar algum, porque na época Catende ainda não era um município autônomo, pertencia a Palmares. Então, no registro dela consta que ela nasceu em Palmares. E como ela nunca recebeu o título de cidadã garanhuense, então ela dizia que não era de lugar algum. E claro que eu retrucava e dizia, não, a senhora é nossa, que a senhora morou aqui muito mais tempo. Mas a verdade é que ela não só nasceu em Catende, como teve seus primeiros contatos com a literatura na terra natal. Tanto na biblioteca familiar, que era muito boa. Luzinete é descendente direta de franceses. O avô dela foi adido cultural da França, aqui em Pernambuco, foi um representante diplomático, e toda a família foi marcada por esse gosto, né, pela leitura. Então eles tinham uma biblioteca muito boa em casa, e ela dizia também que a biblioteca de Catende, a biblioteca pública, era muito boa. Então, uma leitora desde muito jovem, inclusive de uma maneira muito ampla. Isso é uma característica muito importante em Luzinete, o fato de que ela tinha uma sede de conhecimento muito grande. A formação dela de Catende, do Colégio Nossa Senhora, acho que de Lourdes em Catende, ela vem para Garanhuns e se forma entre o Santa Sofia e o Diocesano, os estudos básicos e também o magistério, que ela se preparou para ser professora. Mas ela nunca parou de estudar, ela estudou idiomas, chegou a ser professora também de idiomas, falava inglês, falava francês, estudou sociologia. Então ela tinha uma grande sede de conhecimento, e isso transparece na obra dela, que é uma obra que ela começa a escrever muito cedo. O primeiro artigo jornalístico, crônica, que ela escreveu foi aos 20 e poucos anos em um jornal de Garanhuns da década de 50. Mas já ali você via Luzinete, a escrita de Luzinete, o estilo dela, o tipo de literatura que ela fez a vida inteira, e que é uma literatura muito contemplativa, muito reflexiva. Além dos artigos, ela deixou escritos 5 livros, Um Amor de Mulher, Os Caminhos de Isabela, A Menina que Falava com as Coisas, No Limiar, e o premiado O Homem com Girassóis no Olhar, que ganhou o prêmio da Academia Pernambucana de Letras. Mas os livros de Luzinete são muito densos. Não é uma leitura para você fazer a toque de caixa, sabe, de uma sentada. Você precisa ir digerindo, porque ela é muito reflexiva. É um grande mergulho na nossa dimensão humana, e principalmente nesse livro, que é o que eu mais gosto, Um Amor de Mulher, ela faz reflexões valiosíssimas, e ela deixa claro isso, que ela não quer ser uma peça da engrenagem, ela não quer ser mais uma, sabe, nesse sistema. Ela quer existir, ela quer pensar, ela quer poder ser quem ela é. Isso está muito presente na literatura dela. Ela acaba também desempenhando um
um protagonismo como uma espécie de farol para toda uma geração de jovens interessados por literatura, de futuros escritores, que submetiam, inclusive, seus trabalhos à apreciação dela, ela os avaliava. Além disso, a presença humana dela, de uma elegância, de uma delicadeza, de um refinamento, isso não só no trato pessoal, mas principalmente nos valores, nas atitudes, nas reflexões. Você conversar com Luzinete era sempre uma experiência que enriquecia. Eu lembro de uma vez em que eu comentei com ela sobre a felicidade e ela disse assim: a felicidade, Igor, ela independe do nosso momento, ela independe das coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida, ela é um estado de espírito. E no caso de Luzinete, a felicidade estava muito atrelada à religiosidade, à fé dela. Então, ela argumentava que aquele que está na presença de Deus, ele está sempre feliz, inclusive durante as tribulações, as eventuais dores. E esses comentários, eles partiam o tempo todo diante das inocentes provocações que esses interlocutores faziam com ela, né? O que eu posso falar da minha experiência como amigo de Luzinete é que ela era uma pessoa extremamente humilde. Eu lembro com muita emoção de uma carta que ela me enviou, em que ela dizia assim: eu sei que você deve estar muito ocupado com tantas demandas que você deve ter, mas eu estou com saudade. Nossa, era Luzinete Laporte, sabe? Cuidando da nossa amizade, querendo o diálogo, querendo o contato, querendo o convívio, né? Então, independentemente dessa projeção que ela alcançou, e ela alcançou isso em vida, Luzinete foi homenageada por um festival de inverno, por uma bienal, ela é homenageada pelo Laboratório de Autoria Literária do Sesc Garanhuns. Após o falecimento, foi homenageada com nome de rua, com nome de prêmio literário. Apesar desse reconhecimento, quando a gente conversava sobre isso, ela dizia assim: eu não me acho merecedora, é muita generosidade dos garanhuenses, de todos comigo. Eu não acho que eu seja merecedora de tanto, quando na realidade era, né? Mas era uma modéstia legítima, uma verdadeira humildade. Ela é patronesse de uma das mais recentes cadeiras da Academia de Letras de Garanhuns. E após o falecimento foi feita uma homenagem no Instituto e na Academia. Nós fizemos o descerramento da lápide, né, que vai constar lá do túmulo dela, justamente uma lápide em que tanto o Instituto Histórico de Garanhuns quanto a Academia prestam homenagem à grande escritora e ao grande ser humano que foi Luzinete Laporte. A pessoa de Armando nasceu em Recife, né, no dia 6 de outubro de 1952. Filho de uma família com 5 filhos. Armando, dos homens, era o filho do meio. Não teve nenhuma influência artística direta da família, né? Não, pelo menos nas obras de artes plásticas. Havia uma influência musical, de certo modo, porque o avô dele era rabequeiro, né? Mas é uma coisa bem atípica em relação às artes plásticas. Ele passa a se interessar pelo desenho ainda criança, né? Tinha essa habilidade. Na escola ele criava quadrinhos para vender aos colegas. Ele relatava isso com muita graça, porque era a forma com que ele pagava o lanche dele, né, na escola. Na cantina, era vendendo quadrinhos que ele criava. Fã do Walt Disney, né, era um cara que desde muito jovem gostava dos quadrinhos do Walt Disney. Ainda na adolescência, teve a primeira experiência com o business da arte, né? Ele desenvolveu uma organização de um desfile que aconteceu na escola onde ele estudava, que era o Educandário Vanderlei, lá em Recife.
Ele era do bairro de Tigipió, e ele ainda adolescente organizou um desfile temático que tinha o tema de Roma, quando a escola foi campeã. Inclusive ele foi a primeira remuneração dele como artista. Ele passou a trabalhar com a pintura ainda em torno dos seus 17 anos. Ele passou a trabalhar com o Carlos Ranulfo, da Galeria Ranulfo lá de Recife, e pouco tempo depois ele ingressa na Cerâmica Brenan. Após isso, ele queria mais liberdade, né? E uma coisa que eu acho curiosa é que ele era um homem de alma inquieta. Ele não conseguia estar em um mesmo estado, seja de espírito ou físico, por muito tempo. Ele era inquieto. Inclusive, eu atribuo essa característica da inquietude de sua alma com esse impulso pela criação da arte. Ele não era apenas um artista que expressava, ele sentia a necessidade de criar, né? Era um demiurgo, pode-se dizer assim. Quem ele pintava, né? Eu achava curioso por conta da característica sempre muito uniforme de suas figuras. E eu perguntei quem era, né, essa figura que ele retratava. E ele disse que era o nordestino, né? Essa criatura retratada era o nordestino. Mas eu já tinha observado, por exemplo, os quadros de Portinari, e via que Portinari tinha uma figura do nordestino muito esguia, muito sofrida, né? E eu perguntei, fiz essa comparação, né, da obra dele com a de Portinari. Por que dessa criatura tão robusta, né, de mãos grandes e pés tão grandes? E ele, com um sorriso de canto de boca, me disse que ele pintava o nordestino por dentro. E isso acaba refletindo muito no trabalho dele, né? Ele sempre está trazendo o proletário e apresentando muito essa questão como é que eu posso dizer, dos abismos sociais. Isso é bem representatividade. Inclusive essa obra aqui que eu trago comigo, ele representa a partir daquele fato que ocorreu em Recife com um violinista que era do coque, e ao estar atrasado para ir para uma apresentação, foi parado pela guarnição da polícia e questionaram se aquele instrumento pertencia a ele, né? Como é que um menino da periferia era violinista? E o violinista vai lá e toca a Ave Maria, comovendo todos os policiais. Isso foi uma história que ele sempre remetia e ele resolveu também retratar, né? A gente tem aqui algumas obras, por exemplo, esse garoto aqui, trazido aqui na figura de um engraxate, que está ali trabalhando, mas não tem condição de participar socialmente daquilo que é ofertado pelo meio capitalista, né? Então ele era muito incomodado com essas questões. Em inícios dos anos 80, ele acaba vindo para Garanhuns, acompanhando a mãe dele, né, Dona Severina, que veio para cá também por influência da mudança de um dos nossos tios que veio morar em Garanhuns. E aqui ele passa a produzir para alguns clientes específicos, né? Dr. Walter sempre foi um dos principais clientes dele, e ele vem desenvolvendo essa obra de uma forma bem desproposital, né? Não era o objetivo dele ter firmado raízes em Garanhuns. Eu lembro que um dos principais agitos culturais que ele fez logo com a chegada dele aqui foi a pintura do mural da Rádio Jornal, né? Na época radiodifusora, houve uma disponibilidade de 3 a 4 quadros por artistas, e cada um expôs ali um pouco de sua obra, né? Então isso floresceu dentro do movimento artístico, da cena artística de Garanhuns. Talvez uma das principais obras dele aqui na cidade é o retrato da história de Garanhuns, né? Presente no Colunato, ali na Avenida Santo Antônio, onde em cada quadro ele faz alusão a um fato histórico da elevação de Garanhuns de vila à cidade, né? Então, o primeiro quadro traz ali a retratação do nascimento de Simão Gomes, posteriormente a abolição da escravatura,
doação das terras para a paróquia de Santo Antônio, e aí ele vai trazendo traço a traço. Armando, como artista, era um cara desapegado de tudo e qualquer coisa. Ele não tinha nenhum apreço ao dinheiro ou aos bens, mas quando se falava da convivência com os filhos, era o calcanhar de Aquiles dele, né?